na casa. Amém? Amém? Aproveita aí, já abre tua Bíblia no livro de Salmo 105. Aleluia. Salmo 105. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Tem renovo na casa, tem vitória na casa, tem milagre na casa, tem palavra liberada na casa, tem direção na casa, e eu creio. Aleluia. Todos encontraram Salmo 105, a partir do versículo 17. É a mesma palavra, irmãos, só estou entrando em outro contexto aqui. Aleluia. Diz assim: 17. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões. Vou ler de novo. Cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferro, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. Agora você vai lá em Gênesis, volta lá 39. Glória. Tu já vai sentar, dando glória para Jesus. Gênesis capítulo 39. A palavra que nós estamos há dias, um ano inteiro aí. 39, versículo 20. E o Senhor de José tomou-o e lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu merecer perante o carcereiro, o qual confiou às suas mãos de José todos os presos que estavam ali no cárcere. Ele fazia tudo o que se devia fazer ali. Vou falar de novo. José fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia o Senhor prosperava. Você tem noção que é essa palavra? Se assenta dando glória em nome de Jesus. Pode aplaudir a Ele, porque Ele é bom. Eu falei: Jesus, eu vou ministrar sobre as chaves. Que a gente está aí na madrugada, estamos em oração. Vou ministrar sobre a palavra profética. Mas o Espírito Santo tem nos conduzido a esse tempo. E nós estamos aprendendo com a vida de José em cada quarta-feira. Talvez você entrou aqui nessa noite, eu não sei se o teu clamor foi por renovo. Eu não sei se o teu clamor foi para Deus ressuscitar algo ou alguém na tua vida. Eu não sei se o teu clamor nessa noite foi para Jesus te curar. Não sei se o teu clamor foi para Jesus te sustentar durante todo o ano. Eu quero acreditar que a minha e a tua oração é para que Deus o sustente durante todo o ano. E o Senhor, Ele está aqui, amados, e eu creio em nome de Jesus, que independente do percalço que você esteja enfrentando, o Senhor sabe exatamente até onde você pode chegar e aquilo que você é capaz de fazer, e também conhecer através do Espírito Santo o que Deus é capaz de fazer através dessa situação. Este culto foi aberto com uma palavra profunda. Abraão creu sem ver. Ele não andava por aquilo que ele via. Eu vou liberar de novo a palavra que você veio receber nessa noite. Eu não sei, mas Abraão, ele cria sem ele ver. Pastor, eu ainda não entendi. Deus, Ele prova o homem, Deus prova a mulher, mas Ele está dizendo: a fé é a certeza daquilo que você não vê, mas a convicção é a certeza do que você espera e a convicção daquilo que você não vê. Pastora, mas está difícil, está doendo. E quem disse que seria fácil? Se fosse fácil, não chamaria milagre. Se fosse fácil, não chamaria propósito. Se fosse fácil, não chamaria-se processo. Se você entrar em qualquer empresa agora e você pegar o Danone mais, vou falar assim, mais inferior dentro do mercado, para ele, para a prateleira, ele passa por todo um processo. Ainda que ele seja o mais inferior, que você fala: eu não bebo, não ponho esse Danone na minha boca.
Ele passou por um processo. Quem já viu aqueles rosinha? As crianças amam eles, né? Ama eles, aqueles rosinha. Aí eu mesmo já falei, Deus me livre de tomar isso. A Rebeca toma, o Mateus. Falei, não, sai, está amarrado em nome de Jesus. Só que entende. Você entende que cada processo que nós vivemos, nós vamos suprir a necessidade de alguém? Não, eu vou falar de novo. Talvez você está acostumado com Nestlé, com Danone, com LG, eu nem sei aí as marcas. Mas aquele lá inferior está na prateleira. Vai suprir a necessidade de alguém. E ele passou para um processo, para ele poder ser aprovado, para ele poder estar no mercado, para ele ir para a mesa de alguém e para ele saciar o desejo, a vontade de uma pessoa. E eu já quero profetizar sobre a tua vida aquilo que o Senhor liberou sobre a minha vida nessa tarde. Levanta as tuas mãos. Deus é o Deus especialista em transformar tragédias em bênção, tragédias em vitória, tragédias em testemunho, tragédias em milagre, em milagre. Grita bem alto, junto comigo, fala: eu vou florescer e eu vou prosperar na terra da minha aflição. Fala assim: eu vou transformar e ser transformado durante todo esse processo. Fala: porque o meu Deus é especialista em transformar tragédias em vitória, tragédias em bênção, tragédias em recomeço, tragédias em testemunho. E ele vai fazer isso. Quando nós lemos lá no Salmo 105, foi enviado um menino na frente, encarcerado. Irmãos, vocês já perguntaram quem foi que escreveu esse salmo? Falando da trajetória de José, do que José fez, da história. José não está escrito só a história dele em Gênesis. No livro de Salmo está lá escrito a vida dele. Ele foi enviado na frente. Quem veio primeiro para anunciar Jesus? João Batista. João Batista era o percussor, aquele que iria pregando na frente, aquele que iria profetizando. Perdi aqui salmo da minha Bíblia. Aleluia, achei. Ele ia na frente pregando a palavra. Aqui está escrito, ó, adiante deles. Adiante de quem? Da nação de Israel. Iria, da nação hebreia, iria um menino, um homem, José, vendido como escravo. E aí eu te pergunto uma coisa: será se eu e você, olhando atentamente as escrituras, será se eu e você suportaria passar apenas um respingo das provações que esses homens passaram? Nós queremos o legado. Nós queremos o pódio, nós queremos os aplausos e a fama, mas muitas das vezes nós não queremos o processo, rejeitamos as etapas, porque entenda uma coisa: uma criança dentro do ventre da mãe, ela vai demorar 9 meses para se desenvolver e sair de lá. E entenda, tem um tempo determinado para todas as coisas. E o que acontece nos nossos dias e nos dias de hoje, Deus faz uma promessa, levanta o profeta. Eu quero te dizer uma coisa: tem promessas na minha vida que tem mais de 22 anos, mais de 43 anos que eu recebi e eu ainda não vivi. E talvez eu não viverei. Talvez quem vai viver é o Mateus e a Rebeca. Talvez nem o Mateus viva nem a Rebeca. Talvez serão os filhos deles. Só que Jesus fala assim: eu vou te levar pelas nações. Você já quer arrumar a mala no mesmo dia? E Jesus fala assim para você: e eu vou te preparar primeiro. Olha para o teu irmão e fala assim: a escola da preparação, a escola do aperfeiçoamento na vida de José foi dor, perseguição, traição, abandono, solidão. Fala: mas teve solitude, mas teve presença, mas teve amparo. Fala: a escola na vida de José teve ai.
Fala assim: teve ui e teve silêncio. Será se você está passando nessas etapas? Será se você está dentro deste lugar? Será se você se encontra nessa situação? Ele foi vendido como escravo e os seus pés estavam aprisionados. Aqui fala de duas etapas. Primeiro vendido como escravo e depois também ido como prisioneiro para um lugar chamado cárcere. Quantos cárceres muitas das vezes eu e você se encontra? Nós recebemos uma palavra profética para o nosso mês, o mês de janeiro. E muitas das vezes o que o bispo falou, você pode estar na igreja, mas você não desfrutar de Jesus. Você ouvir a palavra e não colocar ela em prática. Porque entenda uma coisa, a unção que está sobre a minha vida e aquilo que eu recebo aqui no altar está sobre vocês. Aquilo que Deus libera sobre a minha vida está liberando sobre a igreja. Aquilo que Deus libera sobre a vida do bispo está liberando sobre a igreja. Aquilo que o Senhor fala aqui libera sobre nós. Não é só a pastora Carla que tem autoridade, não é só o bispo que tem autoridade. A autoridade foi dada para a igreja. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada te fará mal algum. Só que entenda uma coisa, irmãos, na minha família tem muitos pastores, muitos missionários. Eu venho de uma família evangélica. E lá na Bahia eu ouvi algo, sentada em 5 minutos de conversa. Sabe o que é o problema? É porque a gente está orando, mas é porque foi a macumba que fez efeito e está fazendo isso. Como que eu tenho Jesus Cristo, eu caminho com Ele, eu desfruto Ele, eu dou potência para o diabo e falo daquilo. O diabo vai fazer. Ele vai tentar. Ele vai tentar entrar. Ele vai tentar despedaçar mesmo a vida de todo crente. Mas muitas das vezes nós nos apropriamos mais do que Ele está fazendo, do que Deus falou que vai fazer. Ou do que Deus já disse que já fez. Ou principalmente pela morte de Jesus na cruz. Consumado. Ele levou cativo o cativeiro. Ele foi nas partes mais densas da terra. Pegou a chave da vida e da morte. Satanás nem casa ele tem. A chave da vida e da morte está nas mãos do Senhor. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Ele te deu poder e autoridade. Ele vai te preparar para você caminhar neste lugar. Ele te deu unção. Ele te deu autorização. Aleluia. Só que entenda uma coisa, José foi levado na frente. Ele chega dentro do Egito. Ele é vendido. Nós conhecemos todas as etapas na vida de José. E muitas das vezes nós podemos nos encontrar exatamente em situações das quais que nós falamos, eu acabei de sair de uma, já estou dentro de outra. Acabei de sair de um deserto, eu já estou dentro de outro deserto. Acabei de sair de um vale, estou dentro de outro. A construção da vida do ser humano, ela tem altos e baixos. Agora o que não pode estar em altos e baixos é a tua fé. Mas vai passar por altos e baixos da fé. Vai vir o desânimo, vai vir a tristeza, vai vir a angústia, vai vir a decepção, vai vir a perseguição, vai vir talvez a ameaça, vai vir tantas coisas. Mas levanta a tua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. As provações e as adversidades são parte da minha e da tua construção. José recebeu um revestimento. E este revestimento vinha da parte de Deus para ele resistir às tentações, para ele resistir às provações, para ele resistir às tribulações, para ele resistir o tempo do processo. E o Senhor está dizendo, nessa noite, eu te dou resistência para você vencer. Eu te dou resistência para você vencer o teu inimigo. Eu estou liberando de novo. Eu te dou resistência para você resistir o teu inimigo. Eu te dou resistência para você resistir à perseguição. Eu te dou resistência para resistir à calúnia. Eu te dou resistência para você resistir. Oh,
as dores, as lutas e até mesmo o medo. Tem hora que o medo vem. Haverá momentos, aleluia, que vai parecer que não tem mais jeito. Haverá momentos que a esperança parece que vai querer ir embora. Mas aqui pela manhã, nós oramos hoje. E o Senhor falou fortemente quando eu me joguei aqui. Abraão creu contra a esperança. Todo o cenário vai dizer não para você. Abraão foi fortalecido dando glória a Deus. Se fosse você, já dava glória. Haverá momentos que a tua força será pequena, mas no reino espiritual é tudo diferente das coisas normais. Eu vou falar de novo. No mundo espiritual as coisas são diferentes do mundo natural. Porque, pastora, é quando você está fraco que você está forte. É quando você é o último que Ele coloca você em primeiro. É quando você está humilhado que Ele te exalta. É quando você está só que Ele te diz: eu estou com você, eu não abro mão. É quando você não vê nada que Ele fala: enxerga. No mundo espiritual é quando você fala assim: mas eu não creio mais, e Ele diz: a minha graça te basta. É quando todo mundo está dizendo desiste, e Ele fala: prossiga para o alvo. É quando todo mundo fala não vale a pena, e Ele te diz assim: aqueles que esperam em mim renovarão as suas forças, caminharão, não se fatigarão, correrão e não se cansarão. Oh, haverá momentos que você vai dizer, pode aplaudir a Ele. Haverá momentos que a esperança natural vai falar para você assim: perde ela. Só que você não vive de uma esperança natural, você vive por fé. Sabe o que Deus estava trabalhando na vida de José? Fala o que, pastora? Deus estava transformando as tragédias de José em milagre. Ele estava transformando as tragédias na vida dele de legado. Ele estava transformando as tragédias na vida dele bagagem e testemunho. Quer receber? Pega a senha do céu. Deus estava transformando aquela tragédia em uma senha que levaria a nação hebreia a entrar dentro de um país e será cuidado em uma nação estrangeira, debaixo do cuidado de Deus. Sabe o que Deus estava dizendo para José? Eu estou trabalhando na tua diligência e eu estou trabalhando na tua fidelidade, porque você já é diligente e é fiel. Mas para ser aprovado aqui no céu, você não pode caminhar na medida da terra. Pastor, o que é diligente? Sabe, o servo que é diligente, ele tem cuidado de cumprir tudo o que está escrito. Ele cumpre tudo que foi colocado para você. Lá dentro da empresa que você trabalha, tem um cartão de ponto. Na minha época batia aqueles cartãozinhos até. Agora é tudo digital, não é isso? Você tem um horário para você entrar. Você tem um horário para você almoçar e você tem um horário para sair. Dentro do processo da função que você exerce, você vai ter que cumprir exatamente aquilo que foi designado para aquele dia. Então, quando você entra na empresa, você é um funcionário diligente. Funcionário diligente, se entra às 8, não chega às 8h20. Funcionário que é diligente, se tem 1 hora de almoço, ele não faz 1h30. Funcionário que é diligente, isso já vai pegando para a tua vida em todas as áreas. Se é diligente, não entrega de qualquer jeito e de qualquer forma. Sabe o que é que Deus estava ensinando para José? Eu conheço quem você é, mas Faraó te conhecerá, e eu darei a senha para você dentro do Egito, porque você será excelente em tudo. Olha para o teu irmão e fala assim: gerar milagre em ambientes de tragédias. As pessoas vão questionar como ela suporta, como ele aguenta. Fala, ambientes de tragédia
Deus vai te habilitar para você conhecer quem é o Deus através da tua vida. Profetiza para esse irmão e fala assim: sabe como vai ser? A tua vida vai falar. Alguém vai querer puxar teu tapete e alguém vai se levantar para te defender. Eu conheço ele, eu conheço ela, porque tem vida no altar. Tem vida no altar. Tem vida no altar. Oh! Deus estava trabalhando na vida de José na diligência. Quer que eu te provo? O que ele fazia para o seu pai? Vai ver o que os teus irmãos estão fazendo no campo de trabalho. Leva a comida para ele e traz a informação que acontece lá. José ia dentro do horário do pai, voltava e entregava o que o pai pedia. Os irmãos olhou, odiou, invejou, perseguiu, conspirou. Jogou ele dentro da cisterna. Aperta o cinto que tu vai dar glória. A cisterna na minha vida e na tua vida, que é para Deus mostrar a tua fragilidade. Que sem Deus você não é nada. Que se não for o amor dele, a misericórdia dele, você não sobrevive um segundo da tua vida. Tem cisterna que ele nos permite, que é para mostrar assim, ó: eu habito em você, eu ajo sobre você, mas eu quero me utilizar através de você. Então a cisterna é para arrancar as cisternas que você entrou, para mostrar a tua fragilidade. Mas em mim você é mais forte. Aleluia. Ele na cisterna, ele sai, é vendido. Quando ele entra dentro do Egito, ele vai ser comprado como escravo. E o que acontece com José como escravo? Ele é promovido a mordomo. E o que Faraó não, Potifar vai dar para ele? A administração de toda a sua casa. Você sabe o que Deus está falando para mim, para profetizar sobre a tua vida? Porque quando nós somos diligentes e fiéis ao Senhor, nós não precisaremos chegar mostrando o nosso currículo, quem somos ou o que fazemos. O próprio Deus vai nos apresentar e vai falar: aqui tem senha, aqui tem autorização, aqui tem unção. Pode passar, meu filho. A fronteira do adversário não te para, porque quem tem senha do céu atravessa sem precisar de carimbo da terra. Oh! No cárcere, Deus vai intervir mais uma vez na história. Como, pastora? E Deus era com E Deus era com? Independente das nossas circunstâncias que estamos hoje, nesse começo de ano. Quem aqui está vivenciando uma situação que você não vê saída? Você tem coragem de levantar a tua mão? Só que entenda uma coisa. Sabe o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração? Que independente dessa circunstância sem saída, Deus, ele está se movimentando para agir através da nossa fé. José no cárcere, Deus vai interferir na história. Vamos aprender com ele? Vai interferir na história, falando assim: ô Cássia, Carla, Angelina, Roberta, Adevaldo, se você quiser sobreviver às provações que virão ao custo da tua vida, aprenda com José. E aprender com José que no cárcere eu estava com ele, meus olhos não foram tirados dele. Só que os olhos de vocês não podem focar no cárcere. Não pode focar na situação. Isso é para a minha vida aqui agora, ó. Ó o corte da espada. Sabe por quê? Porque o Senhor está dizendo, um crente que é diligente e ele é fiel, as tragédias que sobrevêm à nossa vida. Pastor, é uma palavra tragédia, é muito pesada. Perder alguém gosta? Ser espremido e apertado alguém gosta?
O Senhor olha para mim, para você e fala assim nessa noite: para você sobreviver a essas situações, assim como José sobreviveu, você vai precisar ter os olhos de Abraão. Ele era bisneto de Abraão. Então, pastor, o que eu devo fazer? Olhe para os horizontes de soluções que Deus tem para a tua vida. Oh, Ele está dizendo: a geografia não te para, a situação não te paralisa, mas o céu te habilita. Aleluia. Fala assim: esquecido. Olha para o teu irmão e fala assim: esquecido ele estava, mas não estava sozinho. Fala: você não está sozinho. O Senhor está contigo. Os olhos de Deus estão sobre você. Você que está em casa, os olhos de Deus estão sobre você. Os olhos de Deus estavam tão sobre a vida de José, que ele caiu na graça de Potifar. E agora ele cai na graça do carcereiro. Um homem, uma mulher diligente, aonde entra, Deus acha graça, as pessoas querem estar perto dela. Você já viu aquele comentário, ou você já fez o comentário, aleluia, de falar assim, um exemplo: Deus me livre, não quero ter essa pessoa perto de mim. Quem já fez? A pessoa é tão chata, tão insuportável, tão sem Deus, que você fala: eu não quero perto de mim, não. Só que José tinha Deus até o tutano, que ele chegou, caiu na graça. Não entendeu? O mês da unção, o Senhor está dizendo: eu vou fazer você cair na graça. De quem é que você precisa que Deus faça isso? Qual é o cenário? Sabe por que José caiu na graça do carcereiro? Fala: por quê, pastora? Por causa que ele tinha uma conduta exemplar. Eu vou falar de novo. Ele tinha uma conduta exemplar. E Deus estava dizendo: a tua conduta, você estava dentro de uma casa, eu te levo para uma prisão. Lá dentro virão a tua conduta, porque eu te coloco com pessoas para você saber todo tipo de pessoa, todo tipo de personalidade, é uma cadeia, todo tipo de temperamento, todo tipo de caráter. Você vai manusear gente, José. E a tua diligência, a tua integridade, a tua fidelidade, a tua santidade falará por você. A tua conduta será um exemplo a ser seguido. Conduta, que conduta era essa? Era Deus falando: a tua conduta vai falar por você. Olha para o teu irmão e fala assim: tenha conduta, para que a tua conduta fale. Irmãos, ao final de ano, emenda com carnaval. Tem crente que esquece da igreja, esquece de Jesus, e agora esquece que agora todo mundo filma tudo, né? Sim ou não? O povo vai ali na padaria stories. Eu também faço, tá bom? Vai onde vai story, grave. E esquece que a nuvem de testemunhas está vendo. Qual é a reputação que eu e você vai ter? Ou quem está nos ouvindo em casa, que lá fora eu sou qualquer coisa, chegar na igreja eu querer ser alguma coisa. Respeito e autoridade e unção não é vendido na prateleira do mercado. Deus, para construir um legado através da minha vida e da tua vida, vai ter processo, vai ter etapa, vai ter estação, vai ter provação. Porque na hora que você sair, você pode ir para a praia, você pode ir para o Japão, você pode ir para o interior. Alguém vai te ver lá e vai falar: mulher de Deus, homem de Deus, que entra e sai e não deixa rastro. Eu lembro de situações que nós vivenciamos, aonde demônios já chegou a fazer
em vida de pessoas e falar quem é você para colocar a mão para querer expulsar. Você não. Assustou? É a realidade. Fala assim, conduta. Um princípio cristão que Deus não abre mão. Pastores podem abrir mão. Líderes podem abrir mão. E eu não estou interessado se tu vai dar glória, não. Eu quero que você aprenda. Mas conduta exemplar de um cristão que se diz servo e principalmente exemplar discípulo de Cristo, aonde ele entrar todo mundo vai ver, é crente. Na minha vida eu já vivenciei com pessoas do mundo estar junto. Ai, desculpa, eu falei um palavrão, eu esqueci que você é cristã. Isso daí é respeito por aquilo que você carrega. Você não precisa chegar, eu sou pastora. Ai, eu sou missionária, eu sou obreiro. Você pode até ir, mas vão saber que você é diferente, separado. Vai saber que você não se mistura. Água e óleo se mistura? Água e óleo se mistura? Mas se a água é representada pelo Espírito Santo e o óleo também, por que a água e o óleo não se misturam? Deus deixou até esse exemplo, porque não é qualquer água que você vai misturar com o óleo que Ele dá. Não é qualquer óleo. E entenda uma coisa, quem já fez churrasco aqui? Quem já fez? Ninguém fez? Quando você coloca lá a brasa e coloca a picanha, recebe aí. E o Senhor começou a me ministrar. E ela está bem gorda. E ela começa a queimar no óleo. O que acontece na hora que cai na brasa? O que acontece? O óleo que Deus tem para mim e para a tua vida é que aonde ele cair, cria uma labareda de fogo. Aonde eu e você chegar, vai queimar a carne. Vai queimar a podridão do inferno. Fiquei pensando em casa. Eu falei, Jesus, por que acontece isso? Com as coisas simples, Jesus revela os profundos, tá bom? Aí o Senhor falou assim, ó, a brasa pode estar apagada. Se tiver uma faísca de fogo e o óleo cair em cima, puff. Mas você falou de um churrasco. É, porque é no churrasco que Deus quer acender quem você é. Só que tem muito crente que ao invés de acender, vira fumaça. 007, que ninguém sabe quem ele é. Ao invés dele desaparecer para Cristo, ele desaparece no meio da multidão. Quem é tu? Igual a tu. José estava dentro de uma prisão para ele ser e fazer a diferença. Porque se fala muito, vamos fazer a diferença. Para fazer, você primeiro precisa ser. Levanta as tuas duas mãos e olha para os teus pés com as mãos levantadas. Fala assim, Senhor, as minhas mãos estão levantadas. E aonde os meus pés tocarem, eu não quero apenas fazer a diferença. Fala, eu quero ser a diferença. Fala, o óleo que desceu sobre a minha cabeça hoje começa a trazer avivamento nos ambientes que eu colocar a planta dos meus pés. A planta dos meus pés. Oh, glória. Alabarabassúria. Oh, aleluia. Pastora, a senhora falou de gordura. Entra na Bíblia o que significa gordura. E o jugo será despedaçado por causa da gordura, versão antiga. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Fala assim, a conduta exemplar me leva a um nível a administrar a sabedoria para administrar crises. A boa conduta do cristão dentro da palavra vai liberar sobre a vida dele e dela, sabe o que? Sabedoria para administrar as crises, seja elas quais forem. Levanta as tuas duas mãos em nome de Jesus. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Não deixe de sonhar os sonhos que eu te dei.
Não deixe de sonhar os sonhos que eu já liberei sobre a tua vida. Nessa noite, Ele está dizendo, um sonho já é um motivo para a pessoa prosseguir. E Ele está dizendo, eu te dou sabedoria para você administrar esta crise e não abrir mão dos sonhos que Deus te deu. Oh, aplaude a Ele. E para isso, pastor, o que eu preciso? Já encerro. A primeira coisa, você precisa crer. Abraão creu e isso foi imputado como justiça. José creu nas promessas de Deus. E quando eu creio, eu coloco a minha fé em atividade. Mas pastor, eu não creio na transformação do meu marido, do meu filho, da minha esposa. O Senhor está dizendo, é tempo de colocar a tua fé em movimento. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Para ser um crente diligente, para ser um crente fiel, para ter boa conduta, para receber sabedoria, para administrar as crises, para ser o óleo que propaga avivamento, precisa colocar a fé em atividade, a fé em ação. E Ele está dizendo, alimente a tua fé hoje. Alimente a tua fé hoje. Mas o que tem a ver com José? José estava dentro do cárcere e o Senhor era com? Olha para o teu irmão e fala assim, o Senhor é com você nessa luta. Fala, o Senhor é com você nessa guerra. Você crê? Eu quero encerrar agora. Levanta a tua mão. Você crê? José foi abençoado na casa do seu pai. José foi abençoado na cisterna. José foi abençoado como escravo. José foi abençoado como mordomo. Está entendendo os processos? E o Senhor está dizendo, eu vou te abençoar em todas as áreas da tua vida. José foi abençoado no cárcere. Ele caiu na graça. E o Senhor está dizendo, eu vou abençoar você. Eu vou abençoar a tua casa. Eu vou abençoar teus negócios. José foi abençoado como homem de Deus, com caráter de Cristo. Ele foi abençoado. E tudo isso era para que ele fosse preparado para ser governador. Eu quero liberar 2, 3 coisas aqui para terminar. Se coloca em pé, que eu libere e a gente finaliza. Quando José chega dentro da cadeia, ele está triste, está ferido, está machucado. Só que a Bíblia não dá ênfase à dor de José. Sabe por quê? Porque era um processo. Muitos de nós, muitas das vezes, falam assim, mas ninguém liga do que eu estou vivendo ou passando. Isso é natural do ser humano. O ser humano caminha num lugar para o outro ter dó dele. Eu estou falando alguma besteira? Quantos de nós já não vestimos com roupa e vestimenta de vitimismo ou autopiedade da situação? Eu te julgo, não, porque isso vem da natureza humana. Há momentos que nós estamos vivendo que nós temos dó de nós mesmos. Se a gente deixar, a gente falar, coitada de mim, eu não merecia isso. E Jesus merecia morrer por você? Paulo merecia ser decapitado vivo? Pedro merecia ser crucificado de cabeça para baixo para o evangelho chegar? Estevão merecia ser morto, apedrejado? Irmãos, não aguentaria. Vamos orar cada dia pelo nosso país, porque nós não aguentaríamos qualquer grupo extremista entrar em um ambiente, pegar um filho nosso e falar, nega ou eu mato. A nossa fé dessa geração, a nossa não, que aqui não tem ninguém, mas a fé dessa geração é rasa. E eu tenho certeza que pode negar a Cristo. Qual é o pai que vai ver o seu filho na mão de um bandido falando, eu vou matar e nega o teu Cristo? Eu estou falando de uma realidade. Entra nos portas fechadas de missões. Portas abertas e porta fechada, você vai ver lá. Entre sobre a história do grupo Boko Haram, que você vai ver o que eles entram dentro das igrejas islamitas, extremistas. Você vai ver o que eles fazem com mulheres, com homens.
prende a mulher, 4, 5 ou 10 homens, estupra na frente do marido para negar Jesus. Volta, deixa presa, volta mais tantos para estuprar, até negar. Corta membros com machado e faca, nega Jesus. E o marido, vendo a esposa, eu não nego. Olhar para ela, eu te encontro no paraíso. E ela falar, não nega a tua fé. Permanece. Isso não é há 2000 anos atrás. Isso é agora. Entra e veja. Crianças de 5, 4, 6 anos sendo cortada, decepada viva ao meio, queimados em fogueira e falando nega. E a criança olhar, papai não nega, mamãe não nega. Eu vou me encontrar com Jesus, eu vou me encontrar com meu pai. Por que de uma palavra assim? Porque a nossa fé não pode ser rasa. Levanta as tuas 2 mãos para eu encerrar. As marcas de um homem que vivenciou tragédias e foi aprovado por Deus. As marcas de um vencedor. Muitas das vezes não vai ser isso. Vai ser as cicatrizes que ele carrega. Que ela carrega que ninguém sabe. Mas entenda uma coisa. José, a primeira coisa que ele recebeu durante o processo, desde a sua infância, grita bem alto comigo, visão. Fala visão. Fala, José tinha visão de sonhador. Fala, Jesus, eu não quero perder minha visão espiritual. Declara, eu não quero perder minha visão espiritual. Fala, nessa noite eu recebo visão. Visão aguçada, visão ampliada, visão alicerçada nas promessas e no Deus que fez a promessa. Ele sabia que de Deus tinha algo para ele, e ele creu, assim como seu bisavô Abraão, assim como Isaac, o seu avô, e assim como seu pai Jacó. Ele tinha visão. Prova disso? Fala, me prova, pastora. Quando ele está dentro do Egito honrado, olha a visão dele. Não esqueça dos meus ossos quando a nação voltar para o seu destino, porque Deus vai levantar um libertador. E os ossos de José passou pelo mar a seco, junto com a nação hebreia. É um homem de visão, que ele não vive por aquilo que ele vê, ele vive por aquilo que ele crê. Tem uma promessa, crente, sobre a tua vida, sobre a tua casa. A segunda coisa, grita bem alto, fala caráter. Fala, o caráter fala tudo. Para ser aprovado por Deus dentro do processo, eu não posso perder meu caráter e quem eu sou. Você entende que José não perdeu? Ele poderia falar assim, ninguém vai me ver, ninguém vai me julgar, ninguém vai poder me paralisar. Só que José tinha uma convicção em algo. É a integridade que chama a atenção de Deus. Eu quero orar com você nessa noite. Se você recebe essa palavra, eu quero orar. José tinha marcas de um vencedor. E o Senhor quer te marcar com visão nessa noite. Ele quer te marcar a cada dia o teu caráter, para ser moldado segundo o caráter de Cristo. É por isso que Paulo falou, temos que ter a mente de Cristo. A outra coisa que José tinha, ele tinha simpatia. Pastor, o que era isso? Ele não vivia as suas dores, ele usava as suas dores para construir alguém. Eu vou falar de novo, ele usava as suas dores para ajudar alguém. José caiu na graça do carcereiro, e ele era bênção aonde ele chegava. Jesus, o Deus vivo que estava lá desde o início de tudo, a presença do Senhor irradiava sobre a vida de José. Ou seja, Jesus falou, vós sois a luz do mundo, e aquele que está na luz, a treva não pode chegar até ele. Seja um crente simpático, não seja um crente carrancudo. Deixa Jesus brilhar em você através da simpatia.
Se você tem o hábito de não falar com as pessoas, comece a dar bom dia, boa tarde. Se você não tem o hábito de cumprimentar olhando no olho, comece a partir de hoje. Se você não tem o hábito de dar abraço em alguém porque você nunca foi abraçado, comece a romper essas cadeias. Porque o caráter de José constrangeu os presos. A conduta de José constrangeu o carcereiro, a ponto que ele falou assim, ó, a chave está na tua mão. Cuida de todos eles. Onde que um líder vai dar de uma cadeia a chave na mão de um prisioneiro? Ele só estava na prisão, mas ele era livre. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Pai, a tua palavra foi ministrada. Senhor, eu quero te agradecer debaixo desta palavra nessa noite. E pedir a ti nessa noite que o Senhor venha sobre nós. A tua palavra ela é fiel e verdadeira. José recebeu tantas codificações para vencer as etapas das quais ele estava inserido. E eu te peço nessa noite, Pai, nos dá força, vigor e ânimo para prosseguir para o alvo. Senhor, eu não sei qual é a luta dos teus filhos e das tuas filhas, mas a visão que José recebeu dentro daquela cadeia era a visão do céu, das promessas que o Senhor tinha feito a Abraão. O Senhor, Pai, moldou o caráter dele de tal forma que nada violou Jesus. Ele estava dentro de uma prisão, mas negou quem era o Senhor. Ele não negou quem era o Senhor na vida dele. Senhor, nos ajuda a permanecer fiel, mesmo na luta, na provação e nas guerras. Eu quero colocar a vida dos meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão em casa, que nós possamos ser fiel nas lutas, nas guerras, nas provações, para o Senhor nos colocar num banquete de honra, para que o culto de ações de graça na nossa vida venha ter sabor da tua presença e não do nosso braço, nem da nossa capacidade, mas daquilo que o Senhor pode fazer com um homem e uma mulher. Nessa noite eu quero profetizar sobre a tua igreja nessa noite, aqueles que estão vivendo tragédias pessoais, emocionais, psicológicas, espirituais. Eu libero sobre a vida deles a tua bênção. Eu libero sobre cada casa, Senhor, em nome de Jesus, a diligência do céu, a fidelidade do céu. Eu libero sobre a vida deles a conduta do cristão verdadeiro. Pai, que o seu exemplo vai arrastar multidões. Eu libero sobre a vida deles, Pai, a visão de reino, a visão, Senhor, em nome de Jesus, daquilo que o Senhor tem para nós. Visão de corpo de Cristo, visão de reino espiritual. Eu libero sobre a vida deles a simpatia que o Senhor carregava, na simplicidade que aonde o Senhor chegava, as pessoas queriam estar ao teu redor. Jesus, libera sobre a vida dos teus filhos, assim como o Senhor abençoou José. Eu quero abençoar a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, dá um glória bem alto para Jesus, em nome de Jesus.